Olá pessoal, vamos corrigir os exercícios de juros simples e juros compostos. Juros simples, creio que vocês não tiveram tanta dificuldade assim, mas os juros compostos, se vocês não tiverem munidos com ou Excel ou com uma calculadora HP 12C, dificilmente vocês iriam conseguir fazer na mão, tá pessoal? Foi mais uns desafios que eu coloquei nos juros compostos, né? Mas é interessante para que vocês tenham noção que vocês podem calcular qualquer tipo de variável dessa, né, tendo pelo menos 2 ou 3 variáveis, tá? Isso é bom, caso forem trabalhar em banco, essas coisas, vocês já estão craques em fazer cálculo de juros, né? E também em empresas é super importante para poder assinar contrato, essas coisas, né? Principalmente em relação a empréstimo ou um contrato de projeto futuro, orçamentário, né? Então a gente tem essas possibilidades. Bom pessoal, então vamos começar. Fui ao banco para realizar um financiamento, necessitava de R$10 mil para comprar uma máquina de sorvetes para a minha sorveteria. Como já tinha realizado os cálculos de gastos, precisava pagar esse financiamento em 4 anos. O gerente me ofereceu uma linha de crédito em juros simples com uma taxa de 11,5% ao ano. Foi então que perguntei ao gerente quanto pagarei no final e qual seria o valor das minhas parcelas, né? Perceba que eu já coloquei essa resposta para vocês já irem comprovando, né? Bom, eu tenho um capital de 10 mil, eu tenho uma taxa aí de 11,5% ao ano, eu tenho um tempo de 4 anos, né? Então eu vou utilizar esses valores mesmos. Se o tempo está em ano e a taxa está em ano, então eu já vou utilizar eles mesmos, não preciso passar por mês, né? Então eu utilizo essa fórmula, juros é igual 10 mil que eu emprestei, vezes a taxa, 0,115, vezes 4 anos, de juros pagarei 4.600. O montante é P mais J, o P é o quanto que eu emprestei, 10 mil, mais os juros, 4.600, 14.600. Para calcular a parcela, eu pego o montante dividido pela quantidade de parcelas. Então eu vou pagar 3.650 ao ano, né pessoal? Se eu quero saber quando eu vou pagar por mês, só dividir por 12. No segundo, no próximo ano estarei casando e estou verificando a possibilidade de financiar a minha casa no programa do governo Minha Casa Minha Vida, pois fui até o banco e conversei com o gerente. Ela me disse o seguinte: o valor máximo da casa não pode ultrapassar os 140 mil reais, porém a Caixa só financia 80% desse valor. Há uma taxa de 5% ao ano, em regime de juros simples, durante 30 anos. Quanto estarei pagando no final? E quais seriam os valores da minha parcela, né? Então eu tenho 80% que eu vou financiar de 140, então eu vou financiar 112 mil. Quem fez o cálculo de 140 está errado, porque eu vou financiar só 112 mil, certo? Taxa de 5% ao ano, tempo de 30 anos, então se está em ano, eu vou fazer em ano mesmo, tá? Bom, 112 mil que eu emprestei, vezes a taxa de 5%, vezes 30 anos, vou pagar de juros 168 mil reais, né? Calculando o montante, quanto que eu emprestei, 112 mais 188, 280 mil reais, então eu vou pagar mais do que o dobro, né, em 30 anos do que eu emprestei, certo? Para calcular a parcela, 112 mil dividido por 30, eu vou pagar 9.333,33 ao ano. Se vocês dividirem isso aqui por 12, vai dar em torno de 700 e poucos reais, que é o que realmente a gente paga no modelo Price de sistema de amortização, por exemplo, né? Que a gente paga os 700 e poucos reais da Minha Casa Minha Vida. Então esse cálculo aqui ele já é verdadeiro, tá gente? Esse cálculo existe, é o que a Minha Casa Minha Vida faz, tá? O que vai mudar é o sistema de amortização. Você vai utilizar o saque, por exemplo, ou o Price, tá? Que é os dois que a Caixa oferece. Bom, o investidor aplicou uma quantia de R$500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$560. Qual a taxa de juros desse investimento? Então, olha que interessante, aqui eu quero saber os juros, né? Então, eu tenho um capital que é R$500, o montante que é 560, o tempo que é 6 meses, né? Então, o que eu faço? Para me calcular os juros, eu uso aquela formulazinha para calcular o montante, certo? Então, fica J é igual a M menos P, M que é 560 menos P que é 500, juros de R$60, né? Se eu aplico nessa fórmula aqui, juros 60 igual 500 que eu emprestei, vezes I que eu quero achar, vezes 6, que é o número de parcela, então eu fico 60 vezes 3 mil, que é 6 vezes 500. Se estou multiplicando, passa dividindo, né? I é igual a 60 dividido por 3 mil, dá 0,02, que é 2%.
Tudo bem, pessoal? Vamos para o 4. Comprei um novo computador, mas como não tinha todo o dinheiro, fiz um empréstimo para pagá-lo. Ao final do empréstimo, terei pago R$ 4.300. Só de juros, paguei R$ 1.800. A taxa foi 3% ao mês. Por quantos anos pagarei esse empréstimo? Então agora eu quero saber quantos anos, né? E qual que é o preço do computador sem juros. Então eu tenho capital que é R$500. Eu tenho um montante que é 4.300, né? E eu tenho juros que é 1.800. O capital é 2. Esse capital está errado, né, gente? Esse capital aqui não tem, tá? Então tira ele aí. Eu tenho um montante só, né, que é os 4.300. Eu tenho os juros que é 1.800 e tenho a taxa de 0,03, né? Como que eu calculo os juros? Uso a fórmula M igual a J mais P. M 4.300 igual ao J que eu tenho 1.800 mais P. Quanto que eu tenho de P? 2.500. Por quê? Porque quando eu passo para cá, eu passo subtraindo, né? O 1.800 passa subtraindo os 4.300. Aplicando na fórmula, agora eu tenho os juros 1.800, tenho o P 2.500, tenho a taxa 0,03. Quantas parcelas que eu tenho? Multiplico esse por esse. Essa multiplicação passa dividindo, né? Vai dar 24 meses. Quinto, um capital aplicado de juros simples durante 2 anos, sob taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Aqui tem uma pegadinha, né, que eu dou o N em anos e os juros em mês, né? Então, montante 26.950 que eu tenho, tempo T 2 anos, preferi passar tudo para meses, né? Então, são 24 meses, a taxa aí 5% ao ano, dá 0,05. Então, para determinar, o que a gente faz, pessoal? Aí complica um pouquinho, né? Ou seja, eu tenho J? Eu não tenho J, certo? Eu tenho só o M, o N e o I, né? Então, o que eu faço? Eu pego esse J e substituo pela fórmula M menos P, né? Porque J é o quê? M menos P. Aí eu pego M menos P igual a PIN. Tá vendo? Eu tirei o J da jogada. Então lá eu pego. Posso fazer separado? Nesse caso eu não consigo fazer separado, porque se eu for usar essa fórmula do PIN, tem que ter o J também. E essa fórmula do M tem que ter o J também, né? Então o que eu faço? Eu acho o J e substituo o J nessa fórmula aqui. Então eu pego lá M menos P. Para mim achar o P, né? 26.950 menos P é igual a P vezes a taxa 0,5 vezes 24. 0,5 vezes 24 dá 1,2, né? Daí mantém as fórmulas. 1,2 P, porque eu multipliquei 1,2 com P, 1,2 P, mais P. O que é esse mais P? É esse P aqui que passou para esse lado. Se está subtraindo, passa adicionando, né? Então fica 1,2P mais P. 26.950 é igual 2,2P, né? Porque eu estou somando 1,2P mais P dá 2,2P. P é igual, está multiplicando, 26.950 passa dividindo, P 12.250 foi o capital, né? Então aqui já começou a complicar um pouquinho, né, pessoal? Mas dá para fazer. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Né? Então eu tenho capital, que é o P, né, de R$ 1.200, eu tenho o N de 14 meses, eu tenho o I de 2%, certo? O que eu pego? Fórmula, J, dá para calcular tranquilo, né, porque eu tenho 1.200, eu tenho 2, tal, achei, 333, e o montante dá 1.536, né? O valor dos juros é R$ 336 e o valor do montante 1.536. Esse foi fácil, né? Para dar uma folguinha. 7. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses. Em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4 meses. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada? Esse complicou, né, pessoal? Então vamos lá. Primeira aplicação, eu tenho uma taxa de 0,06%, um tempo de 5 meses. Então eu acho
o J, né? J, então eu tenho algumas fórmulas aqui, eu não tenho P ainda, né? Então eu vi que J vale o quê? 0,3 vezes P, tá? Ponho na forma do M e eu acho que M é igual a 1,3P. Essa é da primeira aplicação, tá? O que eu fiz? Eu peguei esse montante, não é isso? De 1,3P e fiz uma segunda aplicação. Então lá, ó, P de capital 1,3P, porque é o montante dessa primeira aplicação, com a taxa agora de 4% num tempo de 5 meses, né? Então o que eu faço? Na onde que está P, eu utilizo o montante da primeira aplicação lá. J é igual a 1,3P vezes 0,4 vezes 5. O J eu tenho 0,26P agora, que é a multiplicação disso tudo, tá? M agora eu tenho 234 porque foi dado. 234 lá, foi dado M, né? Olha lá, montante 234. 234 é igual a 1,3P, que é o que eu achei, que é o P, né? Que eu tenho ele, olha lá. Mais 0,26P, por quê? Porque é o J que eu achei aqui, ó. Então, esse mais esse dá 1,56P, 234, passa dividindo, P é igual a 150. Então, o primeiro capital que eu investi foi R$150 aqui, né? Mas se complicou um pouquinho, porque junta duas aplicações, né, pessoal? E fórmulas com duas variáveis, né? Muito bem, pessoal, vamos para juros compostos agora, que complica mais ainda, né? Então, fui ao banco para realizar um financiamento, necessidade de R$379 mil para iniciar uma operação na cooperativa. Como já tinha realizado os cálculos de gasto, precisava pagar esse financiamento em até 18 meses. O gerente me ofereceu uma linha de crédito em juros compostos com uma taxa de 9% ao ano. Foi então que perguntei ao gerente quanto pagarei no final e quais seriam os valores da minha parcela, né? Então eu sempre colocando essas ajudinhas, então perceba que eu coloquei as ajudinhas desse cálculo que a gente faz da fórmula, né? Que é essa formulazinha aqui. Então, porque a gente pode fazer só na calculadora, dá para fazer na calculadora científica normal, né? Virando o celular, que nem eu falei para vocês, utilizando o circunflexo para poder elevar, ou então utilizando aquele x elevado a y na calculadora científica também tem, né? Ou no Excel, usando a fórmula Power ou elevado, né? Para saber em português como que chama, tá, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. P eu tenho 379 mil, o N eu tenho 18, 9% ao ano, né? O N eu tenho ao mês e a taxa ao ano. Então eu tenho que transformar essa taxa aqui ao mês. Só dividir por 12, 0,75 ao mês, né? Então vamos lá. M, eu tenho lá 379 mil vezes 1 mais 0,0075%, né? Elevado a 18. Esse aqui ele já deu para mim. Está aqui, ó, 1,1, 1,4. Multiplicando tudo dá isso aqui, 433.561. Para calcular os juros, o montante menos o que eu emprestei, juros 54.561. Para parcelar para ver a parcela, pego o meu montante, divido pelo 18, que é 18 meses, né? Dá R$ 24.086 por mês, né, pessoal? 2. Determine o capital que gerou após 24 meses um montante de R$ 15 mil, sabendo que a taxa de juros de 2% ao mês. Determina o valor de capital. Então eu dei essa ajudinha já, que é o cálculo, né? Eu quero saber o P, eu tenho 24 meses, eu tenho... Aqui eu estou utilizando S, gente, porque ou é S, né, ou é J que utiliza, né? 15 mil reais e 0,02. Então vou aplicar na fórmula. A fórmula é M, é um montante, desculpa, não é J não. M, 15 mil, igual a P vezes 1 mais 0,224. 1,02224 está aqui 1,60, né? Então, 15 mil é igual a P vezes 1,60. P é igual a 1.500, passa 1,60, vai dar em torno de 9.325,82. Quem não utilizou todos esses números, arredondou, vai dar uma pequena diferença aqui, tá, pessoal? Então, esse é o valor de capital investido. Até aqui, pessoal, é tranquilo, porque a gente não está mexendo, não quer saber, por exemplo, o N, não quer saber, por exemplo, o I. A partir do momento que a gente vai querer saber o N ou o I, aí o negócio complica, porque a forma daí a gente tem que usar ou logaritmo, né,
fazer o log disso daí, ou utilizar uma calculadora mais a 12C, por exemplo, né? Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20 mil, qual será o montante gerado no final de 4 anos? Sabendo que a rentabilidade mensal é de 5%. Então eu tenho o P de 20 mil, o I de 0,05 ao mês, 4 anos eu tenho que transformar em mês, que vai dar 48 meses, né? Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Ele quer saber o montante, né? Montante é igual 20 mil vezes 1 mais 0,05 elevado a 48. Já dei que dá 1,27, né? Multiplicando, lembrando que esse valor, se você multiplicar por tudo isso aqui, vai dar uma diferença se você multiplicar somente por 1,27, né? Então vai dar um montante de 25.409, tá, pessoal? Lembrando que esse S é montante, ou saldo. Quando terei que aplicar hoje num fundo de renda fixa para que no final de 10 anos, a uma taxa de 1,3%, haja um montante de 100 mil? Então ele quer saber o P, né? Então eu tenho lá M, usa a fórmula de novo, ó, M 100 mil igual ao P que eu quero saber, vezes 1 mais a taxa elevada a 120. 1 mais a elevada a taxa de 120, já dei para vocês. Vai dar 100 mil igual a P vezes 4,7. Passo 4,7 dividindo, acho 21.225,92. Então eu investindo 21.225,92 durante 4 anos a uma taxa de 1,3% ao mês, me dá 100 mil reais no final dos 4 anos. Agora vai complicar, pessoal, vamos lá, porque agora eu vou ter que usar log, tá? Por que eu vou ter que usar log? O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo, ele quer saber o N, né? Aplicando uma taxa de 3%. Então eu tenho lá P é igual a X, aí eu peguei o meu montante é igual a 12 vezes P, né? Porque eu quero dobrar o valor, lá, duplicar o valor, certo? De 2 vezes P, que é igual a 2x. Então é isso que eu quero, né? Eu quero que duplique o meu valor adicionado. Então, a hora que eu quero aplicar, no final das contas eu quero duplicar. Então eu quero 2P, certo? Muito bem. I é igual a 0,03%. Então eu tenho lá meu montante, que é 2x, né? Ou 2P, pode utilizar o P, até continuar o P. 2x igual a x vezes 1 mais 0,03 elevado a n. Note que a incógnita está no expoente da fórmula. Então, por quê? 2x, ó, vou passo dividindo esse x, 2x igual a x igual a 1,03 elevado a n. X, tira os 2x, né? X corta com x, vai dar 2. 2 igual a 1,03. Agora eu tenho que aplicar o logaritmo, né? Logaritmo de 2 é igual ao log de 1,03, né? Aqui a gente tem que entender daquela regrinha de matemática de logaritmo, né? Que o log de 2 é igual a n vezes, né? Por isso que passo n para cá, n vezes log de 1,03. O log de 2 a gente sabe que é 0,3, né? A gente sempre coloca o log de 2 para poder descer o expoente do log, né? Essa aqui é a propriedade matemática. Então eu vou pegar 0,30, que é o valor do log de 2, e esse log de 1,03 foi dado também para vocês, ó, 0,01. Dividido por 0,01 dá 23,45 meses. Então esse é o primeiro desafio, vamos dizer assim, né, gente? Mais complicadinho, que a gente tem que utilizar o log aí, umas propriedades matemáticas que a gente tem que recuperar lá do nosso ensino médio, né? 6, o último. Um capital de 5 mil reais aplicado durante 1 ano e meio produz um montante de 11 mil reais, determina a taxa de juros dessa aplicação, né? Então tem que utilizar isso daqui agora, né? Então eu tenho P, 5 mil reais durante 1,5 anos, vou passar para 18 meses, um montante de 11 mil reais. 11 mil reais é igual, o montante é igual ao P, que eu investi 5 mil vezes 1 mais I elevado a 18, né? 1 mais elevado a 18, passo 5 mil dividindo e acho isso daqui, ó. 1 mais 1 I elevado a 1,18 é igual a 2,2. Aí, pessoal, o que eu tenho que fazer? Como que eu acho esse valor aqui?
faço uma raiz de 18 desse valor elevado a 18, tá? Que vai dar, e também tem que colocar a raiz quadrada, para mim tirar essa elevação, né, gente? Não sei se vocês lembram disso, né? Eu tenho que colocar raiz nos dois lados, então esse daqui é o valor que eu tenho, isso daqui deu 2,2, né? Então eu tenho que colocar raiz de 18 aqui, raiz de 18 aqui, para poder tirar esse valor daqui, né? Aí eu tiro esse valor daqui, fica 1 mais 1 igual raiz de 18 de 2,2 dá esse valor, i é igual a isso daqui, menos 1, i é igual a 0,47 ou 0,48 fazendo o arredondamento, né, pessoal? Dá 4% ao mês. Então olha para vocês verem que complicado que é para a gente poder achar o i de um juros composto. Tudo bem, pessoal? Um aluno perguntou se eu posso fazer o cálculo para poder achar a TIR, né? A TIR pode ser utilizado esse esquema de raiz quadrada aqui para poder achar ela, né? Se eu vou fazer de maneira manual, tá? Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Estou à disposição no fórum. Abraço, bons estudos!